Bem tornado, tifoso bianconeiro, Finestra Bianconeira, nessa quarta-feira. Antes de mais nada, não conhece o Finestra? Se inscreve aí no canal e ativa o sino e receba as notificações quando novos vídeos, né, com notícias e informações sobre a Juventus pintar aí no seu celular. Muito bem. Lembrando que eu falo sempre em nome do fã-clube da Juventus, fã-clube oficial, estamos no site da Juve e siga-nos lá no Instagram. Juventus São Paulo do Brasil, é o fã-clube oficial da Juventus no Brasil, evidentemente, assim como temos aí espalhados pelo mundo inteiro vários fã-clubes, e se você for sócio, você for viajar, pode assistir o treino, pode se hospedar no J-Hotel e, claro, venda de ingressos antecipadamente, antes da venda geral, para não ter dor de cabeça, né? E se você não for viajar, não tem problema. Aqui a gente faz toda a temporada um futebol society, um churrasco, a gente tem aí parceria com uma cantina de rodízio de massas em São Paulo e você ganha descontos apresentando a carteirinha da Juventus. Bom, sem mais delongas, vídeo, vamos quebrar um pouco aqui a brincadeira, porque esse vídeo não é para falar do campo de jogo, não é para falar do que acontece nas quatro linhas, um vídeo mais sério, um argumento mais sério. Então, eu peço muito, mas muita atenção de você que torce para a Juventus, e você que não torce também, seja bem-vindo ao canal e também vai entender o porquê de certas coisas que a gente fala e as pessoas pensam que é o clubismo, né? Por exemplo, quando eu dizia há algum tempo atrás que a Juventus incomoda muito, que a palavra Juventus, o nome Juventus, o que envolve o mundo da Juventus incomoda muito os times rivais e, sobretudo, parte da imprensa italiana, acham que é pelo fato do clubismo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Matéria do Corriere dello Sport do dia 19 de março, portanto, ontem, aonde diz o seguinte: Juventus era espiada? Exclamação, né? Dossiês ilegais? Exclamação. Caso Soares, Alegre, Cristiano Ronaldo e André Agnelli. Vamos destrinchar tudo isso aqui. Mas eu preciso antes fazer com que você, torcedor, juventino ou não, volte no tempo, pense um pouco lá pelos meandros de 2021, em plena pandemia, né? Numa época que o Cristiano Ronaldo estava saindo da Juventus, ele tinha mais um ano, coincidentemente, que não é tanta coincidência com a chegada do Alegre, que lembra que o Alegre falou que quem ia bater falta era o Dybala, e que o Ronaldo, se tivesse que ficar no banco, ia ficar no banco. Estava saindo o Ronaldo, porque não ia aceitar a reserva, estava chegando o Alegre, e claro, naquela oportunidade de mercado, o Soares, né, que jogou no Grêmio, o último campeonato brasileiro, o pistoleiro Soares, foi fazer um exame na Universidade de Perugia, um exame para quê? Para tirar o passaporte italiano, para falar a língua italiana, e ele não era um jogador tesserado, ou seja, o que significa tesserado? Um jogador contratado pela Juventus, não tinha nenhum vínculo com a Juventus, apenas o interesse, o suposto interesse do Parazzi, que entrou em contato com ele, para saber como estava a situação dele ali na Espanha, e a Juventus mostrou interesse em contratá-lo, mas nunca houve nenhum pré-contrato, nada. E o Soares, pelo sim, pelo não, foi fazer o passaporte, até porque podia jogar em qualquer outro clube da Itália. E a gente sabe que esses exames na Universidade de Perugia, eles têm a fama de ser um exame nível Detran, sem fazer nenhuma acusação, aquele exame que você só tira a carta com, né? Isso é geral para qualquer atleta que foi lá nessa Universidade de Perugia, historicamente falando. Bom, mas como a gente está falando de um jogador que era pretendido pela Juventus, já pensou Ronaldo e Soares junto? É óbvio que a imprensa toda colocava nos jornais escândalo Soares, exame falso, Soares fazer uma prova onde ele já sabia quais iam ser as questões que iam cair e como teria que responder na língua, né, correta em italiano para poder pegar o seu passaporte, né? Então, voltando para 2021, começaram a surgir essas situações. E esse é o caso Soares, né? E qual que é a denúncia que sai no Gazeta dello Sport?
que a Juventus era espionada de maneira ilegal. Isso não é grave, isso é gravíssimo. Lembra gravina? Bom, enfim, gravíssimo a espionagem ilegal feita com a Juventus. E aí começou no Suárez. Suárez foi fazer o exame, jogaram aquela manchete e começaram então a investigar a vida do Suárez. Coincidência ou não, na mesma época o André Agnelli, o nosso ex-presidente, que começou bem o mandato e depois caiu no mandato dele, ao lado do Florentino Pérez, lança a Superlega. Lança entre aspas, porque para quem não sabe, muita gente não sabe, a Superlega começou a ser idealizada durante os anos 2000. E em 2012, o Agnelli, com 1 ano e meio de Juventus ali, 2 anos, ele com o Florentino já vislumbravam lançar a Superlega dali a alguns anos. E em 2016, o nosso glorioso e saudoso Rummenigge, Beckenbauer, Rummenigge, era a favor da Superlega e festejava o Bayern de Munique nessa situação. Então não foi criada naquela noite, em 2021, às escuras, a Superliga. Mas voltando, Agnelli lança a Superlega e aí começam a fazer o quê? A investigar toda a vida privada do Agnelli, inclusive vendo as suas contas correntes, todas as suas movimentações financeiras e etc, etc, etc. Investigação ilegal com o Agnelli. Repito, 2 dias depois que ele lançou a Superlega, vieram essas investigações. E aí foram lá mexer nas contas dele, né? Conta corrente. Passa mais algumas semanas, o Allegri volta para a Juventus, e estamos aguentando até hoje, e 1 semana depois, mais conhecido como 7 dias, após a chegada do Allegri, eis então que Allegri tem sua vida privada vasculhada e as suas contas correntes vasculhadas. Lembram quando surgiam denúncias que o Allegri, da onde vinha supostas premiações, dinheiro, e quando ele jogava, né, participava de casa de apostas, essas coisas, mas isso numa época que o Allegri ainda nem era treinador da Juventus na primeira vez, na primeira passagem, e foram resgatar lá atrás. E aí queriam ver a movimentação e a grana do Allegri de maneira ilegal, foram espiar as contas do Allegri e surgiu isso, né? Coincidentemente, o Allegri volta para a Juventus, vocês estão entendendo? Né? O Agnelli lança a Superlega, 2 dias depois vão investigar as contas dele, de maneira ilegal. O Allegri volta, 1 semana depois, de maneira ilegal, vão investigar a conta corrente do Allegri e começam a levantar suspeitas sobre, nossa, mas quanto dinheiro, Allegri? De onde vem esse dinheiro? Se o cara vai jogar num cassino lá em Las Vegas e ganha uma cacetada, é um problema dele. Na época eu falei isso, né? E aí, a cereja do bolo, Cristiano Ronaldo, se assentem aí, tá? Cristiano Ronaldo indo para o Manchester United. O que acontece? Começam a investigar as contas do Cristiano Ronaldo. Como o cara ficou 10 anos no Real Madrid, já estava 2 anos na Juventus, e na hora que ele está saindo, vocês vão investigar a conta do Cristiano Ronaldo, a movimentação que tinha lá, também de maneira ilegal? Mas por quê? Né? Com um simples motivo, como a gente fala na Itália, compito, né? Um simples motivo, era tentar impedir que a Juventus vendesse o Cristiano Ronaldo para o Manchester e, evidentemente, não pegar o dinheiro para poder fortalecer os cofres da Juventus. É isso que você ouviu. Tentar ali bloquear a saída do Ronaldo, né? A venda, melhor dizendo, do Ronaldo para o United, para não receber esse dinheiro. E aí alguns personagens estão envolvidos nisso, né? Ligados à Universidade de Perugia. 2 pessoas ligadas à Universidade de Perugia que, de maneira muito leviana, criavam situações, né? Como assim situações? Eles criavam condições para novas investigações. Qualquer coisinha, uma nova investigação. Vamos criar um novo fato para, através desse novo fato, criar uma nova investigação contra a Juventus.
E aí você cria um dano moral irreparável. Porque se na Itália a manchete dizia, por exemplo, eu lembro disso, manchete de um dos jornais de maior circulação, Paratici envolvido com caso Soares. O Paratici era o diretor da Juventus. Tudo para falar o quê? Paratici, leia-se, diretor da Juventus, escândalo Soares. Mas se você lesse na época o que dizia a reportagem da Gazeta dello Sport, em momento algum acusava a Juventus. Então por quê? E na época eu fiquei bravo com isso. Por que na manchete tem que colocar diretor da Paratici escândalo Soares? Para as pessoas lerem aquilo e falar que a Juventus é um time de escândalos. E o pior é que isso chega para a imprensa daqui, e aí, lógico, é um prato cheio, né? Ah, já tem a fama mesmo, né? Mas essa denúncia do Correio dello Sport, ninguém, foi ontem, eu esperei passar mais de 24 horas, ninguém se manifestou contrário. É uma denúncia séria e é gravíssima, porque todas essas investigações com o Agnelli, com o Cristiano Ronaldo, com o Alegre, né? A própria situação do Soares na época, todas essas investigações, elas são ilegais, eu repito, ilegais, com o motivo de não só difamar a Juventus moralmente, mas sobretudo de prejudicar a Juventus. Você cria uma nova situação para investigar e aí, sem o julgamento, o tal do sentimento popular, que é o que aconteceu com o Calciopoli em 2006, as pessoas começam a falar, esse time aí está muito enrolado, tem que investigar, tem que ir para cima e, se for o caso, tem que punir, tirando pontos. Tudo que eu estou falando aqui não é o torcedor que está falando. Tudo que eu estou falando tem como comprovar. É só vocês entrarem no site da Correio dello Sport e quem tiver TV por assinatura, enfim, acompanhar os noticiários da Itália. Porque senão tudo que eu falar aqui vai parecer coisa de torcedor. Então eu me coloco à parte isso, e aí cada um que tiver interesse que veja nos principais veículos de comunicação o contraponto, né, nessas situações que eu argumentei aqui. É grave, é deprimente, e isso mostra que a sujeira também acontece, e sempre aconteceu em outros países, mas o que é pior, a gente sabe que isso acontece quando tem uma palavra à parte. Juventus. E aí não é coisa de torcedor quando a gente fala que Juventus incomoda e incomoda demais. Talvez, eu vou colocar a interrogação, talvez, porque quando um time vence muito, incomoda. Se você trazer isso para a sua vida pessoal, você aí no seu trabalho, por exemplo, ou no seu ambiente de amizades, se você começa a ter um certo sucesso, enquanto você é um Zé Ninguém, os caras te acham legalzinho. Mas se você começa a ter muito sucesso, se a mulherada começar a querer olhar para você, se no seu trabalho você conquista uma posição melhor, você não vai mais ser o cara legalzinho. E sempre vai ter um outro que vai querer te boicotar. Vocês, com certeza, se não passaram por isso, conhecem pessoas que passaram por isso. E não é diferente no universo do futebol e no caso da Juventus. A Juventus está 4 anos sem ganhar nada, 3 anos sem ganhar Scudetto e indo para o 4º ano, mas a Juventus ganhou 9 seguidos e a Inter está pondo agora a sua segunda estrela, o seu 20º título, a cada 10 anos é uma estrela. Já pensou se esses 9 títulos eles teriam mais chance de chegar à terceira antes da gente chegar na quarta? Foram 9 títulos seguidos e vocês têm que entender que para nós é passado, a gente está louco para voltar a ganhar, mas para eles pesa e pesa muito ainda. Então, quando eu falava lá em 2021 que aquilo tudo era uma grande de uma sacanagem que estavam fazendo com a Juventus, não era o torcedor falando. Eu acompanho desde 83 o futebol italiano. Antes que o nosso glorioso Silvio Luiz mostrasse os jogos naquela emissora, eu já acompanhava. Quando era outro narrador. Então, a gente sabe quando acontece esse tipo de coisa, sem provas, é mal intencionado. Grave demais, se for comprovado, se ninguém se defender.
Se os dois cidadãos ali envolvidos da Universidade de Perugia não se apresentarem, isso é gravíssimo. E aí alguém vai dizer, só para encerrar o vídeo, a Juventus não vai falar nada? O presidente Ferreiro não pode falar em coisas que envolviam antigos diretores, como o Nedved, o Parati e o antigo presidente Agnelli. Ele não pode falar sobre isso. Não teria sentido. Ah, mas é a Juventus. Sim, mas não foi com ele, não foi no mandato dele. Eu sei o que eu estou falando, ele não pode falar sobre isso, responder sobre isso. Mas o senhor John Welcome, esse sim, proprietário, pode vir e falar. Esse sim. Vai falar? Eu acho mais fácil o Juventus ganhar o Scudetto esse ano do que o Welcome se pronunciar. Sempre força Juve fino alla fine. Antes do próximo jogo, vai ter a parada aí, a gente vai falar sobre a seleção italiana, mas eu vou fazer um vídeo diferente, né? Um recado, entre aspas, aos jogadores da Juventus. Dá um like no vídeo, recomende aos amigos e sempre, 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 Forza Juve!